O silêncio é de ouro ou apenas a calmaria antes da tempestade, enquanto Netanyahu se reúne com Trump? Tivemos manchetes contra realidades, e nesta semana surgiu um caso perfeito para analisar. Grandes histórias costumam render manchetes e cobertura incessantes. Elas pedem atualizações frequentes, novos ângulos e dramas inéditos. Tudo isso vem à custa da verdade, e por isso geralmente é superficial, carece de profundidade e quase não tem contexto ampliado. Isso nos ajuda a entender o que está acontecendo. É aí que entramos. Vamos além das manchetes e mostramos o contexto completo para você. A principal notícia da semana foi a visita rápida e improvisada de Netanyahu a Trump em Washington. O silêncio ensurdecedor que emanou do Salão Oval da Casa Branca após a reunião foi um contraste gritante com o barulho criado pela mídia antes. Com suas habituais especulações sobre a visita, bem, eles têm tempo de transmissão para preencher, afinal de contas, e quando os fatos são escassos, a imaginação se torna um substituto conveniente. O silêncio após a reunião ficou claro em uma conversa que tive na quinta-feira de manhã com o principal analista político de Israel, Galai. Jacob Bordugo, principal correspondente de Israel em Washington, resumiu assim a visita. E, cito, o primeiro-ministro apresentou algo que, em sua visão, explica o silêncio incomum que se seguiu. Acredito que isso reflete muito do que aconteceu dentro da sala. Ele disse que a reunião foi dramática, que apresentou uma nova abordagem e um novo pensamento aos americanos. Os dados apresentados por Netanyahu a Trump vão ajudá-lo a decidir melhor. Isso também coloca Israel em uma posição onde está dizendo claramente: nós vamos nos defender, e isso é importante. E, se necessário, teremos que agir, mesmo que isso signifique seguir em frente sozinhos. Ele disse que aprendeu que respeitamos os americanos. Queremos o apoio deles, mas não permitiremos outra ameaça existencial diante de nós, especialmente após 7 de outubro. Bordugo afirma que Israel tem interesses fortes, assim como cataris e sauditas. Ele disse que acha que Israel, especialmente Netanyahu, não quer parecer que está pressionando os Estados Unidos para uma guerra. Especialmente ao considerar o isolacionismo entre membros do Partido Republicano. Nada substitui o silêncio, nem briefing, nem coletiva de imprensa. O silêncio é fundamental nas negociações. Não tenho certeza. Ele disse que o primeiro-ministro não precisará voltar aos Estados Unidos. Mas pelo que ele entende, a sequência das conversas dele com o presidente Trump vai se intensificar nos próximos dias. Após Netanyahu anunciar a viagem surpresa para encontrar Trump, a mídia israelense recebeu manchetes da oposição alegando que a viagem era desnecessária. Um blefe, como disse um político, motivado por política e não pela necessidade de conteúdo. Membro do Knesset disse que Netanyahu incomoda Trump e já não é relevante. E então veio o absurdo. Um ex-jogador de futebol cabeça dura, agora comentarista político, afirmou ao vivo que Netanyahu foi a Washington apenas para trazer sua esposa de volta a Israel. Ele disse que não há provas de que ela esteja em Israel, pois não a viu. Alguém mais viu? Isso acontece quando o comentário vira reportagem e fofoca, análise. Podemos afirmar que Netanyahu decidiu ir a Washington com urgência por preocupação de que Israel precise esclarecer sua posição sobre o Irã. O primeiro-ministro concluiu na semana passada que já não bastava falar por intermediários e que uma conversa direta com o presidente Trump era necessária. Isso especialmente depois que o presidente americano falou sobre excelentes conversas que tiveram com Teherã, o que imediatamente levantou um sinal de alerta em Jerusalém. Isso não é mera especulação. Antes de embarcar para Washington, Netanyahu foi direto em declaração própria. Ele afirmou que Israel devia esclarecer sua posição sobre um possível acordo com o Irã e fazer isso pessoalmente. O próprio Netanyahu falou claramente, como mostra esta entrevista no aeroporto. Nesta viagem vamos discutir uma série de assuntos, Gaza, a região, mas claro, antes de tudo, as negociações com o Irã. Vou apresentar à contraparte nossas percepções sobre os princípios nas negociações, os princípios importantes. Na minha visão, são princípios importantes não só para Israel, mas para todos no mundo que desejam paz, segurança e estabilidade. This is very important indeed. Na verdade, nenhum líder mundial pode simplesmente ligar e marcar uma reunião imediata com o presidente dos Estados Unidos, mesmo em casos urgentes. Ou devido à amizade especial que esses dois líderes compartilham, há mais nisso e no que realmente vemos.
Netanyahu viajou a Washington com seu adido militar. Quem será o próximo chefe do Mossad? Depois, ele se reuniu com o chefe do Estado-Maior das FDI, da Inteligência Militar e da Força Aérea de Israel. Netanyahu em Washington afirmou que Israel aderiu ao Conselho de Paz de Trump. Além disso, a visita de Netanyahu está ligada às mudanças na política de segurança dos Estados Unidos, como detalhado no documento de Estratégia de Segurança Nacional dos Estados Unidos, publicado em novembro de 2025. O documento de Estratégia de Segurança Nacional define princípios, prioridades e o foco regional da política externa dos Estados Unidos. Ele detalha os usos do poder dos Estados Unidos para alcançar objetivos de segurança, interesses, compromissos, metas e políticas, além das capacidades de defesa necessárias para dissuadir ameaças e executar planos de segurança dos Estados Unidos. E aqui está a relevância para entender o verdadeiro motivo pelo qual o presidente aceitou se reunir com Netanyahu em tão pouco tempo. O Documento de Segurança Nacional dos Estados Unidos de 2025 mostra que Israel é mais que um aliado, sendo um pilar central da estratégia americana. O documento destaca a destruição do programa nuclear do Irã na Operação Martelo da Meia-Noite, a operação militar conduzida pelos Estados Unidos em 22 de junho de 2025, que teve como alvo 3 instalações nucleares iranianas. E enquadra isso, juntamente com o apoio decisivo dos Estados Unidos a Israel durante a Guerra de 12 dias com o Irã, como conquistas estratégicas históricas. Israel é descrito no documento como um aliado exemplar, o exemplo que Washington quer que outros parceiros sigam. O documento ressalta as vitórias militares de Israel no último ano contra Hamas, Hezbollah e Houthis, no Iêmen. Critica abertamente a administração anterior por restringir a liberdade de ação de Israel e esclarece a nova política, que é fortalecer Israel, não restringi-lo. Israel forte é um dos principais interesses estratégicos dos Estados Unidos, não apenas como parceiro a ser protegido, mas como pilar regional dos interesses americanos. Isso faz de Israel a principal força estabilizadora do Oriente Médio e um ativo estratégico dos Estados Unidos. O antigo Oriente Médio, baseado no equilíbrio de milícias, apaziguamento do Irã e contenção de Israel, está ruindo. Um novo está surgindo, construído sobre a lógica oposta: fortalecer Israel, enfraquecer o Irã e integrar a região. Então Netanyahu indo aos Estados Unidos é uma coordenação no mais alto nível. São os Estados Unidos e Israel moldando juntos a próxima fase do Oriente Médio. Trump costuma ser vago sobre suas intenções. O atraso não é hesitação, mas um movimento calculado para reunir cada vez mais forças, a fim de desferir um golpe curto, letal e decisivo. Há outro ponto. Trump também se dirige aos não intervencionistas e isolacionistas da direita americana. Ele entende que, se decidir agir, precisa de apoio total entre os republicanos. Netanyahu levou para a reunião com Trump o melhor que Israel tem a oferecer: informações, inteligência, avaliações e possíveis recomendações táticas baseadas em experiência operacional real. Tudo isso deve ser colocado diretamente na mesa do presidente para consideração. A região passa por grandes mudanças, todas secundárias à remoção do Irã. O empresário Michael Eisenberg juntou-se à viagem do primeiro-ministro Netanyahu em uma decisão de última hora de Netanyahu para levantar a questão de Gaza durante a reunião. Eisenberg faz parte do comitê diretor israelense que lida com Gaza. Ele iniciou o Fundo de Ajuda a Gaza, responsável por distribuir alimentos na região. Nos últimos meses da guerra, uma ação causou indignação no Hamas. Gaza será administrada por estrangeiros que estão se organizando, mas isso só ocorrerá após o desarmamento e remoção do Hamas. O Líbano finge unidade porque sabe que os doadores para sua reconstrução não vão mais tolerar o controle do Hezbollah. O Hezbollah está enfraquecido e internamente fraturado, incapaz até mesmo de responder a Israel. Enquanto a organização busca se rearmar, países do Golfo reforçam laços de segurança com Israel, mas a Arábia Saudita não aprova o aumento do prestígio internacional de Israel. Assim como imagino que os europeus também não estejam. A Turquia teme que mudanças no Irã levem a um fluxo de refugiados curdos em seu território, causando uma mudança populacional difícil de controlar. Os países da região estão preocupados com a resposta iraniana, com o que ela será e quão fatal poderá ser. Israel anunciou esta semana, enquanto Netanyahu estava em Washington, melhorias estratégicas em seu sistema de defesa antimísseis. Desde junho passado,
quando interceptamos 91% dos 550 mísseis que o Irã lançou contra Israel. Mas como disse o ex-ministro do gabinete e agora diretor da Rafael Defense Industries, Dr. Yuval Steinert, ele prefere que enfrentemos 50 mísseis iranianos atingindo nosso país do que uma única bomba nuclear iraniana. Estamos lidando com isso da forma mais profunda. Agora, sobre outros assuntos, começo com o Líbano. Nesta semana, o senador Lindsey Graham interrompeu uma reunião com o chefe de defesa do Líbano após o general recusar-se a chamar o Hezbollah de organização terrorista. Isso levantou a preocupação sobre a incapacidade ou falta de vontade do Estado libanês de conter o Hezbollah e de que as forças armadas libanesas estão evitando conflitos com o Hezbollah em vez de confrontá-lo. Dentro do próprio Líbano, porém, há evidências de que está ocorrendo uma mudança. Gilad Katz, assessor do ministro das Relações Exteriores de Israel e ex-cônsul-geral em Houston, escreveu esta semana sobre um evento inédito dentro do Hezbollah. Pela primeira vez desde que a organização foi fundada em 1982, um alto dirigente do Hezbollah renunciou, ou mais precisamente foi afastado. Wafik Safar é considerado uma das pessoas mais próximas do ex-secretário-geral do Hezbollah, Hassan Nasrallah, que eliminamos há cerca de 1 ano e meio. O papel dele era basicamente coordenar e fazer a ligação entre o Hezbollah e várias organizações e entidades que trabalham com ele. Segundo Katz, essa renúncia é mais uma prova da crise profunda do Hezbollah e não ocorre isoladamente. Ao mesmo tempo, o primeiro-ministro libanês visitou o sul do Líbano, algo que no passado não poderia ter acontecido sem a aprovação do Hezbollah, e agora ninguém está pedindo permissão ao Hezbollah. De acordo com Katz, o Hezbollah está sob pressão de todos os lados, dos ataques israelenses, do público libanês, do governo libanês e dos americanos. Com o passar do tempo, fica mais evidente que as operações de Israel, inclusive a eliminação de Nasrallah, alteraram profundamente a capacidade de ação do Hezbollah. De uma organização forte, grande e intimidadora, o Hezbollah agora está fraco e incapaz de se recuperar. Katz destaca que Israel deve manter a política de tolerância zero contra o Hezbollah, impedindo qualquer tentativa de reorganização ou recuperação. Atacar o maior número possível de operativos que estejam planejando ataques e sinalizar ao Líbano que desmantelar o Hezbollah é a única solução para o país deles. Ninguém, ele diz, acreditaria que isso seria possível ou realista há 2 anos. Quem afirma que uma organização terrorista não pode ser derrotada militarmente deve lembrar o que fizemos com o Hezbollah, porque é assim que se parece uma vitória militar clara. Quero focar um instante no evento citado por Katz em seu artigo. A visita de 2 dias do primeiro-ministro libanês, Nawaf Salam, ao sul do Líbano, em área controlada pelo Hezbollah. Ele foi à cidade de Kili, um dos redutos mais fortes do Hezbollah, e foi recebido com bandeiras do grupo tremulando sobre ele. Na última vez que Salam visitou Kili, há alguns meses, os moradores o xingaram. Ele era visto como anti-Hezbollah, um homem que dizia abertamente que o grupo precisava se desarmar. Desta vez ele foi bem recebido na visita. Por quê? A mudança de atitude? Porque o sul do Líbano está devastado? Bairros usados como bases do Hezbollah estão totalmente em ruínas. Só é possível reconstruir com dinheiro estrangeiro, que não virá se o Líbano parecer um estado falido controlado por uma milícia. Então, sem surpresa, os Estados Unidos anunciaram um novo pacote de sanções direcionadas à organização terrorista Hezbollah. Segundo as medidas, qualquer transação dos Estados Unidos com empresas listadas que ajudaram a organização será bloqueada. No próximo mês, a França sediará uma grande conferência de doadores com estados do Golfo e governos europeus para reconstruir áreas afetadas pela guerra no Líbano. Esses países doadores não têm simpatia pelo Hezbollah. O Kuwait anunciou esta semana a inclusão de 8 hospitais no Líbano à lista nacional de terroristas. Essa designação proibirá qualquer financiamento desses hospitais vindo do Kuwait. Isso é um golpe para o Líbano, pois o Kuwait há muito apoia significativamente seu sistema de saúde. A mídia do Catar informou que o Comitê do Governo do Kuwait, criado para apoiar o combate ao terrorismo, decidiu incluir os 8 hospitais libaneses na lista nacional de terrorismo, classificando-os como entidades para as quais há motivos razoáveis para acreditar que realizaram ou tentaram realizar atos de terrorismo, hospitais usados por terroristas. Não pode ser de jeito nenhum. Um ponto interessante é que o mandato do comitê especifica que uma adição à lista nacional de terror pode ser feita por iniciativa própria ou com base em um pedido de uma autoridade estrangeira.
Isso faz você pensar. No Líbano, autoridades dizem que esses hospitais têm ligação com o Hezbollah ou grupos próximos. O Comitê do Kuwait exigiu a implementação de sua decisão, que inclui o congelamento de todos os fundos e ativos econômicos pertencentes direta ou indiretamente às entidades da lista. Os regulamentos exigem que instituições kuwaitianas relatem ao comitê, em até 24 horas, as medidas adotadas após o congelamento. Então, o Líbano e o Hezbollah estão encenando uma performance, uma fachada temporária e frágil de cooperação, para convencer o mundo de que o Estado libanês está no controle, e é por isso que Safa foi afastado. Ele era muito provocador, visível e abertamente truculento. As gangues de motoqueiros dele aterrorizavam bairros cristãos. Sempre que o Hezbollah queria mandar um recado ao governo libanês, esse comportamento virou problema. O Hezbollah está tentando suavizar sua imagem para parecer governável e evitar assustar os doadores. Mas todo mundo no Líbano sabe a verdade. Os sorrisos são para as câmeras, a unidade é falsa e está só na superfície. O país está se preparando para a próxima fase porque o antigo equilíbrio de poder foi destruído, o que nos traz de volta ao ponto central. As ações de Israel nos últimos 2 anos não só enfraqueceram militarmente o Hezbollah, mas também desestabilizaram o ecossistema político que permitia sua atuação impune. De Beirute às aldeias do sul do Líbano até o Kuwait, os efeitos colaterais são evidentes, e o Oriente Médio está claramente mudando. E pela primeira vez em décadas, o Hezbollah é quem está na defensiva. O Líbano é obrigado a desarmar o Hezbollah. Essa é uma das exigências do cessar-fogo, que eles deveriam cumprir até o final de 2025. É mais uma dessas circunstâncias indefinidas e enganações árabes com as quais Israel terá que lidar. Entender o Oriente Médio às vezes é tão simples quanto uma xícara de café. Segundo o especialista em Oriente Médio Edith Bar, o Catar consegue atuar dos dois lados no cenário regional. Financia o Hamas e a Irmandade Muçulmana, enquanto abriga a maior base da Força Aérea dos Estados Unidos no Oriente Médio. Edith postou que, neste momento, Doha está apresentando uma exposição luxuosa sobre a história do café. Potes antigos, exposições bem organizadas sobre hospitalidade e pesquisadores europeus elogiando a herança árabe. À primeira vista, tudo é refinamento cultural e luz suave. Mas como Barr aponta, esse é exatamente o ponto. Segundo ela, o Catar investe bilhões em museus, exposições e eventos globais como a Copa do Mundo para construir a imagem de um Estado esclarecido e culto que preserva a tradição árabe. Estratégia de soft power criada para moldar a percepção global. Visitantes chegam de avião, tomam café em belas galerias e partem, repetindo a narrativa que o Catar deseja. Mas Barr enfatiza que por trás dessa fachada polida está o mesmo Estado que financia movimentos ideológicos que desestabilizam a região e oferece abrigo justamente aos atores responsáveis pela violência em todo o Oriente Médio. Segundo ela, o Catar dominou esse manual, que agora influencia também sistemas políticos ocidentais. Esse padrão, que Edith Barr chama de camada cultural que esconde uma agenda mais radical, reflete o cenário atual em que figuras políticas no Ocidente usam discurso de inclusão e herança para promover projetos ideológicos mais profundos, muitas vezes despercebidos. Não há exemplo melhor de como a atenção pública pode ser completamente desviada pelo Islã do que o califado da cidade de Nova York. Durante coletiva sobre programas para a primeira infância, o prefeito Mamdani comentou sobre imigração e Islã, definindo a trajetória cultural da cidade moldada pela identidade e expansão islâmicas. Considero minha fé, o Islã, uma religião baseada em uma narrativa de migração. A história da Hijra nos lembra que o profeta Maomé sallallahu alaihi wasallam também foi um estrangeiro que fugiu de Meca e foi acolhido em Medina, como nos diz a Surata An-Nahl 16:42. Aqueles que emigraram por Alá após perseguição serão abençoados com um bom lar neste mundo. Ou, como disse o profeta Muhammad, o Islã começou como algo estranho e voltará a ser estranho. Então, boas novas aos estrangeiros. E, ao mesmo tempo, sua resposta ao aumento dos incidentes antissemitas tem sido hesitante. No mínimo, o contraste é marcante. Uma mensagem clara sobre a preeminência e crescimento do Islã na cidade, e um tom mais suave ao tratar a hostilidade contra judeus.
Isso é importante porque, enquanto tantos ativistas, comentaristas e autoproclamados revolucionários continuam obcecados por judeus e sionistas, uma obsessão herdada de séculos de condicionamento religioso e ideológico, eles estão perdendo a verdadeira mudança estrutural que está acontecendo ao redor deles. Eles se fixam em grupos que não ameaçam sua sociedade, enquanto ignoram os que realmente a transformam. Nova York, que foi alvo do islamismo jihadista há um quarto de século pelo que simbolizava, agora está sendo remodelada por meio de retórica, políticas e estratégia demográfica. Não pela violência, mas pelas liberdades das quais a cidade se orgulha. Quem mais fala em combater a opressão é quem menos quer reconhecer o que se passa diante de si. Enquanto isso, comunidades judaicas integradas à cultura ocidental há muito tempo contribuíram e prosperaram nela. São vistas como problemas só por se destacarem ou terem sucesso. Porém, as forças abertamente hostis à cultura ocidental, que rejeitam seus valores e querem substituí-los, estão ganhando espaço. Já vimos isso em partes da Europa Ocidental, e o padrão é claro e se repete. A menos que as pessoas parem de se fixar no alvo errado, os Estados Unidos seguirão o mesmo caminho. E só para deixar meu ponto mais claro, vou ser menos diplomático por um momento. Enquanto idiotas no Ocidente estão obcecados com o que imaginam que os sionistas e os judeus estão fazendo, a Irmandade Muçulmana aproveitou a doença mental que embaralha seu cérebro, desviando sua atenção da invasão que já aconteceu. Agora, a cidade de Nova York está nas mãos deles. Está acontecendo um golpe centrado na Taquiá, usando suas liberdades para te destruir, desta vez sem aviões. Os judeus assimilaram sua identidade religiosa às suas sociedades, e vocês os atacam porque se vestem de forma diferente ou porque se destacam, sob a sua cultura. Aqueles que odeiam sua cultura estão minando sua própria existência e destruindo você. A Europa Ocidental já era, vocês e os Estados Unidos serão os próximos se não acordarem agora. Já que falamos sobre o ódio aos judeus, o dono do New England Patriots, Roberto Kraft, gerou debate sobre como responder ao aumento do antissemitismo. Com o comercial que ele exibiu no Super Bowl esta semana, o comercial bilhete adesivo mostra um estudante judeu encontrando um bilhete antissemita em sua mochila na escola. Outro estudante se aproxima para ficar ao lado dele e apoiá-lo. E então todos nós vivemos felizes para sempre. Não pretendo menosprezar o comercial apesar das críticas. A ABD cumpre seu propósito com o público-alvo. Ele foi exibido durante o programa de TV mais assistido nos Estados Unidos e tinha como objetivo conscientizar o público americano. Muitos influenciadores responderam. Tânia Tsikhanovsky, do Altamente Judaico, elogiou o esforço, como devemos fazer. Léo Leibovitch, meu amigo da revista Tablet, também demonstrou respeito pessoalmente por Kraft. Mas então foi muito crítico, enfatizando que a resposta judaica ao antissemitismo deve projetar poder e resiliência, não fragilidade. Uma jovem maravilhosa do TikTok que eu não conheço, chamada Hannah da Tribo. Ela fez sua versão do que deveria ser feito com o anúncio, encerrando de uma forma que Liel aprovaria, como mostra aqui. E eu vi outra versão nessa mesma linha, onde mostra que o garoto judeu faz a coisa judaica e se torna médico e acaba encontrando a cura para uma doença, e então cura o antissemita do colégio, que depois demonstra remorso. E mais uma vez, todos vivem felizes para sempre. Tudo isso soa bonito, mas está distante da realidade e dos perigos reais. O ódio aos judeus nunca se limitou a comentários maldosos, placas ou manifestações. Ao longo da história, isso sempre evoluiu para violência e destruição, mesmo que não na escala dos nazistas. Ainda pode assumir a forma de atos locais de destruição. E precisamos nos preparar para isso, não negando nem fingindo dignidade, mas mostrando que quem nos odeia deve pagar um preço. Que um judeu não pode ser prejudicado sem consequências. Há muito que podemos fazer. Se alguém conhecer Robert Kraft, peça para ele me ligar. Ficarei feliz em mostrar como seu dinheiro pode beneficiar o povo judeu. Aliás, para reforçar meu ponto, vi uma postagem nas redes sociais afirmando que Israel é o país mais temido no mundo muçulmano, segundo nova pesquisa. E há um motivo para isso ser verdade. Nos últimos 28 meses, voltando aos acontecimentos em Israel, o primeiro-ministro Netanyahu divulgou na semana passada 55 páginas de depoimento ao controlador do Estado. O funcionário que, por lei, pode investigar falhas do governo e instituições em Israel. E o dia 7 de outubro foi indiscutivelmente uma falha colossal. Não entrarei em detalhes ou atribuirei responsabilidades.
Ainda há muita informação a coletar e muitos depoimentos por vir. Em vez disso, quero focar no cerne do que Netanyahu estava discutindo com o setor de segurança, porque essa parte não está em disputa. Independentemente de a comunidade de inteligência acreditar ou não que o Hamas estava prestes a atacar, independentemente de acharem que os líderes do Hamas estavam falando sério ou blefando. Nunca houve debate em Israel sobre uma coisa depois que o Hamas assumiu Gaza. Eles estavam construindo a infraestrutura para atacar e destruir Israel. Todos sabiam disso. A única questão era quão eficaz Israel poderia ser em minar esse fortalecimento e se Israel conseguiria resistir à pressão internacional. Essa pressão surge quando tomamos uma atitude. Falo por experiência própria após 30 anos trabalhando no governo. Sempre soubemos que tínhamos uma janela de oportunidade muito curta, de alguns dias no máximo. O mundo árabe recorreria à pressão internacional contra Israel, apoiado por campanhas de difamação impulsionadas pela mídia para deter Israel em seu caminho. O que vimos nos últimos 2 anos, e um pouco mais, segue esse padrão. Israel aceitou o cessar-fogo em setembro devido à pressão internacional crescente. A pressão crescia e o rumo era evidente. Para o crédito do presidente Trump, ele inverteu completamente essa interferência europeia e ocidental. Ele os forçou a colocar o dinheiro onde a boca está para realmente investir na resolução da guerra. Assumir a responsabilidade por uma solução real, em vez de emitir declarações vazias e resoluções simbólicas da ONU que não mudam nada na prática. O que vemos a partir do depoimento é o seguinte, que Netanyahu entende que precisa agir de forma decisiva enquanto o tempo ainda está correndo, e que ele sabe como lidar com a pressão internacional que virá em seguida. Encerrando hoje com a notícia mais interessante e o maior indicativo do rumo de Israel, sua economia. Nesta semana, foi oficialmente aprovada a maior venda da história de Israel. A Comissão Europeia deu aprovação incondicional para que a empresa mãe do Google, a Alphabet, adquirisse a empresa israelense de cibersegurança Wiz por 32 bilhões de dólares. Para contextualizar, este é o maior negócio do Google, envolvendo uma empresa fundada em 2020 por veteranos da Unidade Cibernética de Elite das Forças de Defesa de Israel. Empresa que não existia há 4 anos e agora redefine padrões globais de cibersegurança. Os órgãos reguladores, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, analisaram o acordo e não encontraram preocupações em relação à concorrência. O comissário antitrust da União Europeia observou que o Google ainda fica atrás da Amazon e Microsoft em participação no mercado de infraestrutura de nuvem. Ou seja, a Wiz não se trata de dominação, mas sim de inovação, e esse é o ponto. Enquanto Israel enfrenta várias frentes, sua tecnologia segue construindo, escalando e liderando. Um país com menos de 10 milhões de habitantes fez uma venda maior que qualquer da Europa em anos, mesmo em meio à guerra. A Wiz agora está operando nos Estados Unidos, mas seu DNA é inconfundivelmente israelense. Velocidade israelense, disposição para riscos, expertise cibernética de elite e cultura que transforma restrições em combustível. É o lugar ideal para analisar melhor a economia israelense. O Banco de Israel divulgou na semana passada um resumo da economia israelense do último ano. Disse que ela é sólida, estável e está crescendo. Apesar de tudo o que passamos nos últimos anos, desde a pandemia global até a guerra mais cara da história de Israel, o Banco de Israel calcula o custo total da guerra do ano passado em 350 bilhões de shekels. Israel recebeu 80 bilhões de shekels em investimentos estrangeiros no ano passado, superando toda a Europa. A Nvidia dobrou seus centros de desenvolvimento em Israel. Israel tem 231 bilhões de dólares americanos em reservas estrangeiras. O comentarista israelense Yoram Edry, que já citei em podcasts anteriores, escreveu que essa é a parte que o mundo nunca entende. Israel não é apenas um milagre econômico, é um milagre de segurança. Não há explicação racional para como uma nação sob ataque constante, absorvendo mais mísseis do que qualquer país ocidental poderia suportar, sai mais forte a cada vez. Sim, a economia prospera pelo esforço, inovação e criação dos israelenses, mas países ocidentais também trabalham duro, ele explica. Eles também têm setores de tecnologia, então por que o milagre ocorre aqui? Ninguém consegue responder completamente essa pergunta, ele escreve. Edry conclui que isso provavelmente é uma combinação de boa liderança e, sem dúvida, supervisão divina. O empresário e comentarista israelense Izik Yush, meu amigo, fez uma análise contundente esta semana, explicando por que o shekel permanece forte mesmo com guerra, instabilidade regional e incerteza econômica global. Yush diz que a resposta é simples. Israel constrói um futuro, enquanto boa parte da Europa lida com o declínio.
Ele destaca a projeção do Banco de Israel para 2025, indicando que o setor de alta tecnologia israelense deve gerar cerca de 80 bilhões em saídas. Não busca de recursos, mas vendas reais de empresas e tecnologias. Ele destaca que, mesmo sendo pequeno e lutando em várias frentes, Israel gera mais saídas que toda a Europa junta. De acordo com Yush, isso não é sorte, é o resultado de duas escolhas estratégicas muito diferentes. A Europa escolheu regulação confortável e segurança no emprego, Israel escolheu risco, inovação e os israelenses têm uma fome, um desejo. O principal problema da Europa não é econômico, mas demográfico. Uma sociedade que deixa de ter filhos, diz ele, deixa de planejar o futuro. Sem jovens, há menos trabalhadores, empreendedores e crescimento. Ele compara a Europa Ocidental com países como a Polônia, que, segundo ele, ainda pensam uma geração à frente. Segundo ele, a Europa Ocidental foca em administrar o declínio, enquanto Israel, com economia jovem e competitiva, segue avançando. Yush faz uma avaliação direta. Israel não está alcançando a Europa, está ultrapassando, e com o tempo ele diz, vai deixar a Europa para trás. Vou ficando por aqui, sou Daniel Siman, obrigado por acompanhar o Straight Up dos estúdios da JNS TV em Jerusalém, Israel. Nos vemos novamente na próxima semana.